Foi um jogo daqueles que parecem sempre à beira de mudar, mas nunca mudam. A sensação era de insistência de um lado e sobrevivência do outro. No fim, o Corinthians venceu o Atlético por 1-0 na Arena da Baixada pela segunda rodada do Brasileirão. Um resultado que pesa mais pela eficiência do que pelo volume e que deixa uma leitura clara. Quem soube aproveitar o momento certo levou o jogo. O Atlético começou com energia alta, tentando empurrar o Corinthians para trás e acelerar a partida pelos lados. O visitante, por sua vez, entrou com uma postura mais cautelosa, linhas próximas, aceitando sofrer sem se desorganizar. Era um início de campo inclinado, mas sem a frieza necessária para transformar presença em perigo real. O primeiro tempo tem um roteiro que explica muito do resultado. O Atlético produziu mais volume de finalizações, mas poucas realmente obrigaram o goleiro a trabalhar. Foram muitas tentativas, mas com pouca precisão. A diferença entre chutar bastante e acertar o alvo ficou evidente. O momento-chave acontece aos 21 minutos. O Corinthians recupera a bola em um momento em que o Atlético estava exposto, a jogada avança com espaço pelo corredor central, a defesa demora a encurtar e quando a bola chega para Rodrigo Garro, ele finaliza rápido, antes do bloqueio chegar. A bola passa entre a marcação e encontra o canto, em um lance de decisão e timing. Curiosamente, antes disso, o Atlético já tinha tido a grande chance de mudar o roteiro. Em uma penalidade, o goleiro já vencido no movimento, mas a finalização sobe demais. Ali, o jogo mostrou o que seria a noite do mandante. Oportunidades aparecendo, mas a eficiência ficando pelo caminho. Depois do gol, o Corinthians reduziu ainda mais o risco. O jogo ficou mais truncado, com muitos passes errados dos dois lados, sinal de pressão, mas também de ansiedade do Atlético, que começou a acelerar além do necessário. A segunda etapa foi, em muitos momentos, um jogo de ataque contra o defesa. O Atlético terminou com bem mais finalizações, mas novamente com poucas no gol. Volume sem qualidade. O Corinthians aceitou esse cenário. Recuou as linhas, fechou a entrada da área e apostou em uma ideia simples: obrigar o adversário a decidir rápido e mal. E aí entra um dos personagens do jogo. Hugo Souza fez 4 defesas importantes, principalmente em bolas que surgiram em rebotes, cruzamentos e finalizações de média distância. Não foi um bombardeio de chances claras, mas foram intervenções que impediram o empate e sustentaram o controle emocional do visitante. Com o passar do tempo, a ansiedade do Atlético aumentou. Os passes errados cresceram, as decisões ficaram precipitadas e muitas jogadas terminavam em chutes forçados ou cruzamentos sem direção. O time chegava, mas não conseguia construir. Nos minutos finais, a pressão foi mais territorial do que realmente perigosa. Hugo Souza, pelo Corinthians, teve papel decisivo, não pela quantidade exagerada de defesas, mas pela segurança nos momentos em que o jogo poderia escapar. Rodrigo Garro foi o jogador do lance decisivo, participativo na construção e, principalmente, frio para definir quando a oportunidade apareceu. Na defesa, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique foram importantes na proteção da área, vencendo duelos e mantendo o time compacto quando o jogo ficou mais físico. Pelo Atlético, Arthur Dias e Carlos Teran foram os que mais tentaram manter a equipe organizada e empurrar o time para frente, enquanto Kevin Viveiros participou bastante das ações ofensivas, mas sem a precisão necessária nas finalizações. O placar reflete a eficiência, não o volume. O Atlético finalizou bem mais, mas acertou o gol poucas vezes. O Corinthians finalizou menos, mas foi cirúrgico no momento que teve. A lição é clara. No futebol, presença ofensiva não significa controle real do jogo. Controle é transformar momento em gol, e isso o Corinthians fez. Mas há uma ressalva importante. Pela quantidade de chegadas e pela chance desperdiçada ainda no primeiro tempo, é um daqueles jogos em que, com um pouco mais de calma e precisão, o resultado poderia ter sido outro. Ontem, porém, venceu quem soube jogar com o tempo e, principalmente, com o detalhe.